nós vamos... Bem, boa tarde a todos, né? Como a gente havia falado, no sábado irei liberar para vocês a provinha, para que vocês resolvam a provinha do primeiro bimestre, e essa provinha, ela vai valer 50 pontos, né? Hoje, mais tarde, depois da aula, eu libero a lista de exercícios, alguns exercícios, 5 exercíciozinhos para vocês fazerem, fixaram, tá? Sobre o que já foi estudado até agora, e tudo que foi estudado até agora, vai cair na provinha de vocês que ficou para o sábado, e para vocês responderem até a segunda-feira pela manhã, tá? Eu vou colocar lá o horário de até 9 horas da manhã para que vocês possam responder. Talvez eu abra ela antes, mas aí eu aviso a vocês para que vocês tenham tempo aí, ou não deixem para a última hora para responder só na segunda, né? Que vocês respondam aí a prova de vocês. Alguma dúvida? Nenhuma? Não, professor. Tranquilo, então, Camila. Peraí, né, aqui. Bem, vocês estão vendo meus slides? Não. Não? Não apareceu para vocês Agora ainda? sim. Agora sim, professor. Agora apareceu. Show de bola, show de bola. Bem, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre cultivo hidropônico. Alguém sabe me dizer o que seria o cultivo hidropônico? Alguém sabe o que é o cultivo hidropônico? A gente já disse aqui, mas vale a pena responder. A hidroponia. O que é a hidroponia? É o cultivo na água. O cultivo fora do solo, né? Utilizando aí, porque quando a gente fala na água, a gente não cultiva as plantas na água, a gente cultiva numa solução que a gente chama de solução nutritiva. Não é só a água que essas plantas elas ficam submersas em determinado parte. Mas, histologicamente falando, né, do grego, a palavra hidroponia, ela vem do trabalho na água, né? É o trabalho em água, ou cultivos, mais especificamente, cultivo de plantas em um meio líquido, né? Por que a gente fala meio líquido? Como a gente já disse, no solo, quando vocês estão vendo lá na aula de solos, né? Professor Nery, né? Como vocês estão vendo lá na aula do professor Nery, quando vocês falam de solo, o solo, ele é o processo de quê? O que é o processo de formação do solo? Conta para mim aí o que é. Como é que ocorre o processo de formação de um solo? Você já sabe, com certeza você já sabe. Deixa eu sortear alguém aqui. Deixa eu sortear alguém. Mariane, você foi sorteada. Você quer ganhar meio ponto na prova? Acerta a pergunta. O que é... fala aí. O que é o processo de formação do solo? Como ele ocorre? Através do clima, tipo... Ai, professor, peraí. Perdeu. Bem, gente, o processo de formação no solo é pelo processo de intemperização. Esse nome é difícil mesmo, mas provavelmente o professor Nery deve ter falado isso com vocês. É o processo de intemperização das rochas, né? O solo é formado por uma grande quantidade de rochas. Existem rochas calcárias, tem rochas, né, que tem uma composição com a maior concentração de calcário, outra com maior concentração de potássio, outras com maior concentração... No Brasil é difícil, mas de fósforo, enfim. E a partir do momento da ação do vento, da ação da água, da ação do tempo, da ação dos micro-organismos que
E em contato com essa rocha ela começa a se... vamos a grosso modo, né? Ela começa a esfarelar, certo? E aí que é formado o solo, que é formado a areia, enfim, é basicamente assim o processo de formação do solo. É ou não é? Se vocês não falaram, eu acredito que é verdade o que eu estou dizendo. Bem, a partir do momento que aquele solo é formado, aquele solo ali, ele vai ser, ele vai ter alguns micro-organismos, né? Esses micro-organismos, eles são benéficos, e alguns outros milhares de micro-organismos também, que podem ser maléficos, né? Que podem causar problemas aí para as minhas plantas, para o meu cultivo, enfim, né? Bem, quando eu falo de solo, quando eu falo de planta, quando eu falo de rocha, o que esse solo fornece para a minha planta? Bem, eu sei que o solo ele vai fornecer para a minha planta, né? Ele está fornecendo ali para a minha planta nutrientes, correto? Correto ou não está correto? Deve estar correto. Ninguém falou nada? Esses nutrientes ali, eles vão estar disponíveis ou não, dependendo da quantidade, eles podem ou não estar disponíveis e serem absorvidos ou não pela planta. Não é assim? Junto à solução do solo. Não é assim? Hã? Bem, é assim que acontece. Bem, então a gente sabe que aquele solo ele vai servir de sustentação, né? Além de sustentar a planta, ele vai servir de nutriente, de fornecedor de nutriente para a planta. Bem, se esse solo ele tem nutriente, a planta cresce. Se ele não tem nutriente, a planta, infelizmente, não cresce, né? Já sei, mas beleza. Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Show de bola, beleza. Enfim, fugi até do assunto, eu pensei em outra coisa. Dando continuidade aí a essa capacidade do solo de fornecer nutriente, né? Se ele tem nutriente, ele fornece. Se ele não tem nutriente, ele não fornece esse nutriente para as minhas plantas. Quando eu trabalho com a hidroponia, eu pego esses nutrientes que teoricamente estariam disponíveis no solo e eu pego esses nutrientes e dissolvo eles na água, esses nutrientes, né? Os macro e os micronutrientes, que a gente chama de elementos aí. A gente dissolve ele nessa água. E nessa água, que ela vai estar passando constantemente próximo às raízes, essa solução, que a gente chama, ela vai em contato com as raízes elas vão absorver a água e os nutrientes. As plantas, elas precisam de água para sobreviver, né? Como elas precisam de água para sobreviver ao processo de desenvolvimento, ao seu crescimento, né? Com isso, a gente faz com que essas plantas elas absorvam esses nutrientes mais rapidamente, mais rápido, mais fácil e cresçam. Porque o que acontece com alguns nutrientes? Bem, deixa eu pegar uma folhinha aqui, eu acho que se vocês conseguirem visualizar, melhor. Eu tenho um nutriente aqui no solo. Aqui é o solo, aqui é tudo solo. Isso aqui é tudo solo. Vamos dizer que esses vermelhos aqui é um nutriente. E a minha planta, ela está crescendo aqui. Aqui são as raízes. Aqui são as raízes. Para ela absorver esse nutriente vermelho, as raízes ela tem que crescer para entrar em contato com esse nutriente para ela ser absorvida. Ela precisa crescer para ela ter contato com esse nutriente. Olha que desenho lindo, perfeito. Como elas não
Então, a planta ela precisa crescer as raízes para que ela desenvolva, né? No sistema hidropônico, pessoal, eu não preciso isso. Por quê? Lógico, a raiz ela precisa crescer, professor? Então, perdão, a raiz ela não precisa crescer, professor? Lógico que precisa crescer, né? A planta ela desenvolve a parte aérea, ela também desenvolve as raízes, mas elas não precisam crescer tanto assim, porque naquele solo já tem água, já tem nutriente, naquela solução já tem água e já tem nutriente disponível ali. Então elas começam a absorver água e nutriente. Então elas crescem bem mais rápido, né? O hidro da hidroponia significa água, pono significa trabalho, que é trabalho em água ou cultivo de plantas em meio líquido. Então o termo hidroponia, pessoal, vai englobar todas as formas de cultivo de plantas onde não se usa solo e sua nutrição é feita pela solução nutritiva. Entendido até agora? Sim. Boa, show de bola. Então vamos dar sequência aí. Quando a gente vai para a história da hidroponia, né? Deixa eu ver um negócio aqui que eu estou sumindo alguma coisa. Estou sumindo. Aqui. Quando a gente fala de história da hidroponia, quando ela surgiu, né? A gente tem relatos, galera, da hidroponia desde o processo de formação das primeiras colonizações. Lá na Babilônia, né? A gente fala dos jardins suspensos da Babilônia, existentes na Babilônia, tá? Era muito antigo, é coisa de milhares e milhares de anos antes de Cristo. Já existia-se o processo de hidroponia. Recebia o nome de hidroponia? Não, não recebia o nome de hidroponia, né? Mas já se cultivava água fora, cultivava a planta em um meio líquido, né? De semente a semente, tá? No século XX, quando começou os estudos aí da importância que a gente chama da essencialidade dos elementos minerais, né, em relação à nutrição mineral, começou então esse processo, esses estudos, lá pelo Liebig, né, ele foi o pai aí desses primeiros estudos. Por quê? Aí ele começou a estudar a importância de cada nutriente para a planta, ou o que a ausência de cada nutriente faria para aquela determinada planta. Isso aí fez com que, né, pudesse utilizar em maior quantidade essa nutrição mineral. E, além disso, pôde-se começar aos primeiros estudos desses minerais fora do solo, né, só na água. Para vocês terem uma noção, essa hidroponia ela ganhou bastante destaque, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, quando o exército americano, nas segundas guerras mundiais, no intuito de melhorar a sua alimentação, né, naqueles campos de batalha, nos acampamentos próximos aos campos de batalha, eles montavam sistemas de hidropônico para que eles cultivassem, ali ao longo dos meses, eles cultivassem, né, verduras, eles cultivassem legumes, para que eles pudessem consumir, melhorar sua dieta e aí ir para o campo de batalha. Por quê? Porque essas plantas, geralmente, elas têm um tempo menor aí para ser produzido, como a gente vai ver mais na frente. Então, atualmente, o cultivo hidropônico de hortaliças, flores, frutos, né, ele é empregado em praticamente aí todo o continente, todos os continentes, perdão, não é todo o continente não, todos os continentes. No Brasil, o cultivo hidropônico, a técnica da hidroponia, ela só foi ganhar destaque a partir da década de 80, por aí. E, principalmente, ao redor dos grandes centros urbanos, tá? Que a hidroponia, ela ganhou destaque só na década de 80. Quando a gente fala de hidroponia, nós temos 3 tipos de cultivos hidropônicos.
O mais conhecido é o NFT. Provavelmente vocês devem conhecer o nutriente, a técnica do nutriente em filme, também chamada de NFT, né? Mas existem outras técnicas, como a aeroponia, a solução nutritiva aerada, também chamada de fluting, tá? Por que de fluting? De flutuação mesmo. A técnica de nutriente, a técnica de fluxo laminar de nutrientes, ela é usada em torno de 90% dos produtores hidropônicos, principalmente de hortaliças folhosas, eles utilizam dessa técnica de nutriente em filme, né? Como vocês podem observar, as cultivares, aqui no caso, eu não sei dizer se é salsa ou é coentro, provavelmente é coentro, está parecendo coentro, tá? Pelas folhas mais arredondadas, elas são cultivadas dentro desses canos. E a solução nutritiva, que a gente chama, elas passam por dentro dessas canaletas, né? Elas vão passando por dentro dessas canaletas, tem mais fotos mais à frente, tá? E retornam, posteriormente, elas retornam ao recipiente fechado, tá? Que no caso é uma caixa d'água. Então é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. Nós temos um motor, esse motor ele injeta água no cano, esse cano ele libera água dentro daqueles canos que a gente mostrou ali. Esse cano, né, essa água ou essa solução nutritiva que passa por dentro desses canos, logicamente que para isso tem que existir uma declividade ideal. Essa declividade ela não pode ser superior a 12% de declividade, né? De 12 graus, perdão, de declividade, é sempre inferior, maior que 3% e menor que 12%, é a declividade ideal, tá? Essa água passa por dentro dos canos, depois, por uma outra tubulação, ela retorna para dentro da caixa d'água, do recipiente. Geralmente é uma caixa d'água escavada, né? É o recipiente que é utilizado. Beleza esse sistema NFT? Sim, beleza. O outro sistema também conhecido é o sistema aeropônico. Como é que funciona o sistema aeropônico? É basicamente isso aqui, ó. É como se eu tivesse uma caixa d'água. É como se tivesse uma caixa d'água. Essa caixa d'água, eu cultivo minhas plantas em cima de uma folha de isopor, né? É como se elas estivessem assim, em cima de umas folhas de isopor. Na parte de baixo dessa caixa d'água, ou na parte de baixo desse recipiente, né? Nós temos uma caixa d'água. É como se fosse uma espécie de uma caixa d'água. E aqui dentro fica a solução. Eu pego essa solução nutritiva, a solução com nutrientes, com água, e eu faço, é como se eu estivesse ligando um aspersor de jardim. E eu vou de tempos em tempos, eu vou e irrigo, né? De 15 em 15, em 10 em 10, em meia meia hora, vai depender do dimensionamento do seu sistema. E eu faço o processo de molhamento dessas raízes. É aquele mesmo processo. Aquele processo lá, a água, ele vem passando, né, dentro dessas raízes aqui, molhando essas raízes. Diferente daquele outro lá, esse aqui, ele injeta água, não sei se a palavra correta seria isso, ele faz esse processo de molhamento desse sistema radicular, né? Ele molha essas plantinhas, essas raízes dessas plantas aqui. Essas plantas que recebem essa solução nutritiva absorvem essa água e esse nutriente que está presente dentro dessa solução nutritiva. Doido demais, não é? Esse é o sistema que a gente chama Professor, de aeropônico. Oi. é por que essas raízes, tipo, debaixo das raízes? Não entendi. Porque as raízes? É. Porque são as raízes que fazem a absorção dos nutrientes. Mas se for molhar Porque as raízes... de cima, sem ser raízes,
Tem como não? Não vai. Tem, mas a absorção ela é maior e mais efetiva das raízes. É um outro sistema, é um outro tipo de absorção. É um outro tipo de adubação, que a gente chama, esse outro tipo de adubação, a gente chama de adubação foliar, né? Aí eu precisaria irrigar ou molhar as minhas folhas com uma solução nutritiva para que ela absorvesse aquele nutriente. Só que aí, essas folhas em quantidade, se eu molhar elas em quantidade, muitas vezes de maneira repetitiva, essas folhas elas acabam queimando e morrendo, a planta acaba morrendo. Por isso, mas se eu fizer isso com as raízes elas não morrem, porque elas foram, as raízes elas existem para fazer esse processo de absorção. Tá bom? Entendido? Beleza, show de bola. Então, continuando aí, ocorre essa injeção de água sobre essas raízes, essa água que cai sobre essas raízes tem uma solução nutritiva, essas raízes absorvem essa solução nutritiva e crescem e desenvolvem felizes para sempre. Aqui é um outro sistema que é chamado de solução nutritiva aerada. É quase igual o outro sistema anterior que a gente disse. Vocês estão vendo as placas de isopor? Essas placas de isopor, eu vou colocar a minha alface ou a minha planta que eu desejo, né, plantar ali. Então, eu vou enfiar minhas raízes aqui e elas vão ficar suspensas dentro da água. Dentro da água. É como se tivesse água aqui o tempo todo. Ó. É um tanque cheio de água e, logicamente, solução nutritiva. Essa água e essa solução nutritiva, né, elas vão ficar em contato o tempo todo com as raízes. Então, as raízes, elas vão, teoricamente, o tempo todo absorvendo água e nutrientes. E também vão crescer e vão produzir aí. A diferença dos dois sistemas é que esse sistema aqui, ele vai ter como se fosse um motor, né? Como se fosse um motor que vai injetar ar dentro dessa caixa d'água. Então, o tempo todo vai ficar fazendo aquelas bolinhas de ar. Bolinha de ar. Professor, mas por que isso? Porque as raízes, elas também precisam respirar. Né? As raízes, elas também fazem o processo de respiração. Então, para que essas raízes, elas não morram, né? Aí vocês vão estudar lá na frente, quando a gente for falar de outras... Vou falar mais a fundo, né? Quando vocês estiverem mais adiantados aí, nós vamos falar que os solos encharcados, as raízes, as plantas, elas morrem, enfim, tá? Então, vocês têm que... um outro sistema. Não é muito utilizado nenhum dos dois sistemas anteriores que eu disse, ou nem esse, nem o anterior que eu disse. O mais utilizado é aquele primeiro que a gente disse, que é o NFT. Bem, quais as vantagens do cultivo hidropônico? Primeiro, ele é praticável em pequenas áreas e áreas urbanas. Então, se eu tiver um lote, eu consigo praticar facilmente a hidroponia com produções relativamente altas, né? Então, eu tenho facilidade de trabalho porque eu estou trabalhando na altura da minha cintura. Geralmente, as bancadas, elas têm de 80 a 1,30 m, né? Então, deixa eu ver aqui quem tem cara de baixinha. Só a Raíssa. Raíssa tem cara de baixinha, né não? Pior que vocês também não se conhecem direito, né? Muitos de vocês ainda não se conhecem. E eu também não conheço. Aí fica difícil falar quem é o baixinho da turma. Como vocês estão trabalhando, por exemplo, a 1 m, 1,30 m, vocês estão trabalhando numa altura confortável para mexer os braços, para mexer, para movimentar. É diferente de você trabalhar agachado no solo ou inclinado, vamos dizer assim, capinando. Ali não tem, você não precisa ficar capinando, você não precisa ficar limpando, né? Você pode trabalhar facilmente.
Você, depois que você montou o seu sistema, todo o seu sistema, você não tem tanta mão de obra assim para se trabalhar. Então, você pode trabalhar, você vai reduzir sua mão de obra, né? Aqui, o sistema é todo automatizado, como vocês podem ver, com o motor, com os filtros. Então, isso é tudo automatizado. Como vocês podem ver, isso aqui é um chamado de timer. Esse timer, eu programo esse meu timer e por exemplo, de 15 em 15 minutos, a água, ela circula por dentro do meu sistema. Eu aciono o meu timer, ou, na verdade, o timer ele é automático, ele é acionado. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa água, na verdade, isso aqui é a caída. Isso aqui é a caída, tá? Quando eu aciono o meu sistema, essa água ela é injetada aqui, ó. Ela injeta aqui, cai dentro do meu sistema e vem por gravidade. Vem por gravidade, esses canos daqui do finalzinho, ele cai nessa calha, que na verdade é um cano, né? E retorna para dentro da minha caixa. É muito chique trabalhar com hidroponia, né, gente? Olha que sensacional. A água, ela é 100%, teoricamente, 100% aproveitada. Ah, professor, então não perde-se água? Perde. Toda planta, toda água, dependendo da temperatura, dependendo do dia, ocorre o processo de evaporação. Nos rios, nos mares, e aqui também vai ocorrer processo de evaporação, tá? Mas, quando a gente fala, por exemplo, quando compara ao solo, né, essa água que eu irriguei muito, essa água, ela vai para o lençol freático por percolação, ela vai percolar para o lençol freático, e depois que ela vai voltar. Então, você não tem noção se essa água foi realmente aproveitada ou não, tá? Então, essas questões, elas devem aí ser levadas em conta aí quando você trabalha, né? Então, o uso racional dessa água é uma das vantagens do cultivo hidropônico. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Continuando, outra vantagem é a maior eficiência do uso dos fertilizantes e defensivos. Então, comparando ao solo, por exemplo, eu posso jogar um nutriente no solo e esse nutriente ele pode, junto com a água, né, aí a gente chama de lixiviar. A água percola para as camadas mais profundas. A água mais o nutriente, ela lixivia. Na verdade, o nutriente lixivia aí para as camadas mais profundas. Nesse sistema hidropônico, não. Todo nutriente que foi disponibilizado, ele pode evaporar junto com a solução? Pode, né? Porque muitos nutrientes eles são voláteis ali. O sol muito quente, ele acaba evaporando. Mas esses nutrientes aí, que são adicionados dentro dessa água, que forma essa solução, a grande maioria deles é absorvido pelas raízes. Os nutrientes, eles sendo absorvidos ali, né? Então, a gente consegue facilmente produzir nesse sistema hidropônico. Bem, existe, entre aspas, uma maior facilidade, uma maior facilidade no manejo nutricional das plantas, porque, pessoal, eu vou ter duas coisas bastante importantes, que é o conhecimento do pH ou a... Oh, Deus do céu. Só um minuto. Ou então, né, fugiu o nome da palavra aqui, gente. Peraí. É importante essa palavra vocês saberem. Senhor, é o pH. Oh, meu Deus, eu vou lembrar. Até o final da aula eu lembro e falo. Bem, eu com esse aparelhinho aqui, eu meço, né, essa quantidade de nutrientes, vamos dizer assim, que está presente dentro dessa solução. Isso aqui é uma solução que é jogada dentro da minha hidroponia. Então, com esse aparelhinho aqui, eu consigo fazer essas medições.
eu consigo determinar quanto de nutriente eu tenho presente ali. Se essa quantidade ela der menor, logicamente, o que vai acontecer? A planta, se ela deu menor, é porque quando eu joguei essa solução dentro daqueles canos, a planta ela absorve água e nutriente. Então, todos os dias eu preciso repor o meu reservatório, né? Vamos voltar aqui. Presta atenção, como é que é o sistema? A plantinha está aqui, eu fui e fiz a irrigação, né? Eu fiz para ela circular. Então, durante o processo que essa água está circulando aqui, durante esse processo de circulação aqui, essa planta, ela vai estar absorvendo água, ela vai estar absorvendo nutrientes. No final do dia, essa caixa que estava até aqui cheia, ela vai estar, por exemplo, até aqui. Então, houve-se absorção de água, né? Então, eu preciso fazer a reposição no outro dia, logicamente, com a água nessa caixa. Entendido até então? Sim. Gente, fala comigo, pelo amor de Deus, é tão ruim falar sozinho. Professor, sim, então entender. Com um negócio, quase ninguém fez a plantação. A plantação, professor, ia falar Frederico, ninguém fez. Ninguém fez, não, porque já me perguntaram. Professor, eu fiz, só que eu tirei só uma foto. Dá valendo, né? Eu falei para vocês tirarem fotos ao longo do processo. Eu tirei, se não me engano, foi umas 2 fotos até agora. Pois é, o vídeo está lá bem explicadinho. Eu falei para vocês assistirem os vídeos. Infelizmente, quem não entregou ou não entregar o relatório vai ficar sem essa nota. Eu vou fazer o seguinte: essa primeira nota eu diminuo o valor dela e o valor do trabalho vai valer mais. Mas se vocês não entregarem, no próximo bimestre vocês vão ficar sem nota. Aí, eu vi que pouquíssimas... Não sei ainda. Agora vocês me deixaram, foi bravo com vocês. Eu vi que pouquíssimas pessoas assistiram o vídeo. Se não assistiram o vídeo, não sabem fazer o trabalho. Não estava por dentro de fazer o trabalho. E eu avisei vocês pelo AVA, e avisei você, eu mandei o vídeo no AVA e avisei no WhatsApp de todo mundo, do grupo. Então, não foi falta de avisar, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho, pode ser que está faltando um pouquinho de comprometimento da galera. Vocês têm que se atentar. Porque, é 20 pontos, é 25, é 30 pontos? Não sei ainda, vou decidir. Mas o bimestre de vocês, ele não vai valer mais 100. Ele só vai valer 80, né? Então, vocês se atentem com isso, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Reflitam no que eu estou falando. Vamos dar continuidade aqui, porque esse assunto também é assunto da prova, tá? Bem, dando continuidade ali, esse uso esse manejo, ele vai ser bem mais, manejo nutricional, ele vai ser bem mais eficiente. Ele vai ter uma maior produtividade no menor espaço de tempo e de área, né? Vocês podem otimizar esse processo produtivo. Só para vocês terem noção aqui, o brócolis, na hidroponia, ele produz 32,5 toneladas por hectare, né? Só que eu tenho 3 cultivos por ano. Então, eu vou produzir 97 toneladas por ano, por hectare por ano, dentro do cultivo de brócolis. No campo, eu vou conseguir produzir 10 toneladas por hectare por ano, produzindo o brócolis no campo. Tá? Vamos lá na alface. Na alface, eu consigo produzir por hectare 31 toneladas por hectare. E consigo em torno de 10, é muito complicado, mas até 10 ciclos dentro de um hectare, tá?
Nisso, então, eu vou produzir cerca de 300 toneladas por hectare por ano. No sistema a campo, eu vou conseguir produzir somente 52 toneladas por hectare por ano. Então, são 6 vezes mais a produção de alface, por exemplo, por hectare. Tá? Então, é muito mais vantajoso trabalhar com cultivo hidropônico. Outra vantagem, que no campo, vocês têm que eliminar principalmente aquelas folhas que estão mais próximas do solo, porque com o contato com o solo, elas se sujam, elas acabam estragando e devem eliminar para serem mais vistosas e serem oferecidas dentro do mercado. Né? Na hidroponia, eu não preciso. Essas folhas, seja de rúcula, alface, almeirão, enfim, elas estão bem limpas, então elas podem ser comercializadas. Ela tem um produto limpo, né, com maior valor agregado desse produto. Essa alface, geralmente, elas são acondicionadas em saquinhos plásticos transparentes com o rótulo. Isso aí fornece vamos dizer assim, é bem visto pelos clientes, né? Ele é bem visto pelos clientes, consequentemente aí nós conseguimos produzir essa alface aí em relação, pode-se colocar elas em bandejas plásticas, tá? Em saquinhos plásticos, enfim. Teoricamente, eu teria maior estabilidade de preço ao longo do ano, quando comparado com o produto de campo, né? Eu tenho menores perdas de matéria-prima, tá? Alface, olha o exemplo no solo aqui, como é que ficaria, né? Olha como é que as folhas da alface no campo. Então, tem as várias vantagens aí do cultivo hidropônico. Em relação às vantagens do cultivo hidropônico, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Como assim? Não, professor. Não? Não, tem não. Beleza. Beleza, então vamos dar continuidade. Só responder um trem aqui. Dando continuidade. Agora as desvantagens. Tem um maior custo de produção, né? Os custos, eles são bem mais elevados, tá? Porque tem que montar todo aquele sistema. No sistema de campo, não. Você só vai lá, você só prepara o solo, né? Você fez o preparo do solo e aí você faz o plantio, né? No sistema hidropônico, você tem que montar todo aquele sisteminha, todo aquele processo. Então, isso tem um custo a ser levantado. Nós temos maior dependência de energia elétrica, né? Nós temos uma maior necessidade de informações técnicas aí. Voltando só em relação à dependência, daqui a pouco a gente fala sobre o trabalho, tá bom? Eu estou pensando numa solução aqui. Eu tenho maior dependência de energia elétrica. Obrigatoriamente, você precisa de energia elétrica, porque essas bombas, elas são ligadas aí na energia, né? Essas bombas ligadas na energia, tá? Se não tiver energia, essas bombas elas não vão ser acionadas. Elas não sendo acionadas, né, a planta não recebe essa água e ela acaba morrendo. Então, a preocupação disso aí, né, é dentro do sistema. Então, há uma maior necessidade de informações técnicas em relação a essas adubações. De certo modo, precisa de uma mão de obra especializada para se montar todo aquele sistema, para se trabalhar, para conhecer, né? Tem uma necessidade de limpeza de sistemas de sistema a cada cultivo, e aí a gente pode eliminar essa água desse cultivo ali depois de cada cultivo. Pode não, é necessário que se elimine, né? Há uma necessidade de troca da solução nutritiva, então você acaba perdendo nutriente, você acaba perdendo água que tem que ser descartada, infelizmente ou felizmente, né? Tem uma maior necessidade de separação da produção por setor para evitar contaminação. Nem todo mundo faz isso, mas existe essa desvantagem.
tem um maior risco de insucesso, porque se faltou 2, 3 horas de água, o sistema é irreversível, né? Todo o seu sistema aí vai por água abaixo, você perde aquele produção. Beleza? Bem, aqui nós vamos falar sobre os aspectos gerais do sistema hidropônico, principalmente o NFT, né, que é o mais comum, tá? Então, basicamente, nós temos uma bomba, um reservatório, né? Esse reservatório, ou essa bomba, ela injeta água dentro desses canos sobre uma certa declividade, e aí essas raízes, elas vão ter contato com essa solução, elas têm contato com essa solução, e o que elas vão fazer? Crescer, tá? Elas têm contato com a solução e cresce. Tem contato com a solução, cresce. Tem contato com a solução, cresce. É isso aqui, gente. Sistema hidropônico é isso aqui, ó. Olha como é que é o sisteminha. Eu tenho um cano, né? Esse cano ele está enterrado aqui, como vocês podem ver, e ele injeta água, né? Aqui sobre esses canos. Aqui, sobre esse cano, aqui nós temos um outro cano. Esse cano aqui, dentro desse cano eu tenho algumas mangueirinhas. Essas mangueirinhas, elas são ligadas aqui dentro, como vocês podem ver, né, nessas fotos aqui, ó. E aí, essa água, ela vai ser injetada. Como vocês podem ver, existe uma certa declividade aqui, ó. Existe uma declividade e essa água, por gravidade, ela vem descendo aqui dentro desse sistema. Descendo, descendo, descendo. Aí ela chega aqui, ela cai num outro cano, né? Ela cai em outro cano, esse cano ele tem uma descida também, e aí essa descida ele vai me jogar dentro de um reservatório, que a gente vai ver mais à frente. Geralmente, as estufas, elas são trabalhadas, elas são cultivadas dentro dentro do sistema hidropônico, eles são cultivados dentro de estufas agrícolas. Geralmente, elas são trabalhadas dentro de estufas agrícolas. Entretanto, existem algumas pessoas que trabalham com a hidroponia em outros sistemas. Dentre os tipos de estufas agrícolas existentes, nós temos a do tipo arco, do tipo capela, londrina, dente de serra, túnel baixo, túnel alto, a geminada, enfim. Né? Nós temos aqui algumas imagens, tá? Do tipo capela, como vocês podem observar. Tá? Quais as vantagens de se cultivar as hortaliças, seja as frutas, enfim, dentro de uma estufa? Bem, teoricamente, eu tenho um controle de temperatura, porque aqui eu consigo colocar um termômetro, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, aspersores. Se tiver muito quente, eu posso acionar esse aspersor e esse aspersor começa a molhar. É interessante? Não, porque essa água que cair aqui, ela vai cair dentro do sistema e vai para o meu tanque. Então, aí, essa água, teoricamente, ela vai diluir, né? Ela vai diluir. É como se você tivesse um copo de suco, né? Aí eu tenho um copo com suco e eu vou e adiciono mais água. Eu tenho um copo de 300 ml, eu vou e adiciono mais 150 ml de água. Como é que aquele suco vai ficar? Aquele suco vai ficar ralo, não é verdade? É a mesma coisa. Não é que vai ficar ralo aquela solução, mas ela vai ter uma menor quantidade de nutrientes disponível dentro daquela solução. Então, a planta ela vai demorar mais para absorver esses nutrientes. Entendido isso aí? Sim, entendi. Mas eu tenho temperatura, eu posso controlar a temperatura, eu posso controlar, por exemplo, luminosidade, eu posso adicionar aqui dentro desses sistemas luzes, né? Luzes que são acionadas à noite e que essas plantas, elas continuam, teoricamente, fazendo processo fotossintético. Enfim, tem empresas que trabalham com isso. A umidade relativa do ar, não chove, né? Então, se não chove, não ocorre essa, entre aspas, diluição. E se não ocorre essa diluição, as plantas, elas conseguem absorver e crescer mais rapidamente.
ocorre redução na ocorrência de pragas e doenças, né? Essas pragas, elas, como essa estufa ela é toda fechada, como essa estufa ela está toda fechada, ela não consegue entrar, entre aspas, ela não consegue entrar. Nem a doença ela consegue entrar, porque Ô, gente, vai o meu bater. tá travado? Acho que é o seu. Os outros estão travados? O Não, meu tá tá, normal. o meu tá, só que eu acho que o meu é internet, né? O Eu meu estou tá tudo escutando certo. vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, tá Posso normal. continuar? Querem que espera? Não, você pode continuar. Por mim, pode. Então, beleza. Beleza. Então, essas pragas, elas, como elas ao lado, do lado aqui, é tudo fechado, né? Geralmente coloca uma espécie de sombrite, né? Que são as telinhas fininhas. Como é tudo fechado ali, as pragas elas não conseguem entrar. Em teoria, elas não conseguem entrar, tá? Mas acabam entrando, infelizmente. Então, não tem contato com o solo, aquelas pragas presentes no solo, ela não vai fazer nada. Ela não tem contato com a planta, com as raízes das plantas, então não. Então, existe dentro dos sistemas hidropônicos uma redução da ocorrência de pragas, principalmente da estufa e principalmente de doenças também. Existe, dentro do processo hidropônico, o cultivo hidropônico sobre o telado, né? Que são telados coloridos, principalmente esses telados aí são vermelhos, azuis, enfim, tá? Que facilitam esse processo de absorção de luz, mais pela questão de absorção de luz. Esses telados, eles são abertos, eles só são cobertos, mas eles são abertos nas laterais. O que é que vai facilitar? Quais as vantagens aí? Ele tem um custo inferior em relação às estufas. As estufas, elas podem variar de 10, 12 mil até 30 mil. Vai depender da estufa que você quer, do trabalho que você tem, né? Ele vai reduzir a incidência de luz solar em excesso, porque esse excesso de luz ali vai causar evapotranspiração da planta. A planta vai começar a evaporar, vai perder água. Isso aí não é bom, né? O uso de telas coloridas, por exemplo, ele tem um efeito fisiológico que auxilia aí essas plantas durante o processo de absorção desses nutrientes, tá? Perdão, do processo fotossintético, né? A planta ela faz a fotossíntese em maior quantidade e reduz principalmente os impactos da gota de chuva sobre as plantas. Quais são os problemas? A incidência de chuva, isso aqui é uma tela, né? Dependendo da chuva, ele vai filtrar um pouco dessa chuva, mas parte dessa água ela vai, as gotículas, ela ainda vai cair. Então, essa incidência de chuva pode alterar e vai alterar as características da solução nutritiva. Lembrem daquela solução que a gente disse. O manejo nutricional, bem como os turnos de irrigação, eles devem ser adequados, tá bom? Dentro do cultivo hidropônico, pode-se cultivar a céu aberto. As vantagens é o custo, né? O custo ele é bem inferior aí em relação às estufas e ao telado. As desvantagens ou a atenção que a gente tem que ter é em relação à incidência de chuva, vai alterar as características da solução nutritiva, o manejo nutricional, bem como os turnos de irrigação, eles devem ser adequados, por quê? Porque nós não temos uma cobertura, nós não temos uma cobertura aqui, nós não temos controle de temperatura. Então, eu tenho que aumentar a quantidade de irrigação aqui, de vezes que essa irrigação, né, ela vai ocorrer aqui para essas plantas, elas não perderem, né, se perderem por evaporação. Então, as espécies de cultivares adaptadas, nós temos que escolher espécies ou cultivares adaptadas ao ambiente, né? Bem, o que a gente disse? A gente estava falando, né, que a solução nutritiva, ela passa dentro dos canos e ela vai para um determinado recipiente. Esse recipiente, ele pode ficar abaixo das bancadas, ele pode ficar enterrado, né? Ele pode ficar suspenso também, não tem problema nenhum. Vocês têm que se atentar a ter um motor com força suficiente para injetar água dentro desse cano ali e fazer esse molhamento. O material desse reservatório é um material
que não pode ser tóxico, né, ou que possa reagir aí com a solução nutritiva. A gente diz que esses são nutrientes, são elementos químicos, né, que elementos químicos que estão diluídos. Mas então a gente geralmente utiliza-se caixas, né, de acrílico, de PVC, de fibra de vidro, de polietileno, que são as mais comuns, essas caixinhas aqui. Tá? Então, o tamanho ele vai ser calculado em função do volume da solução que existe, né, pela planta e em cada fase de produção. Nós temos que atentar dentro Lembrei, pessoal. Lembrei, eu estava tentando lembrar aqui. É a condutividade elétrica e o pH. A condutividade elétrica e o pH, elas são medidas para você determinar se essa solução nutritiva ela está baixa, ela tem baixa concentração de nutrientes ou alta concentração de nutrientes. A condutividade elétrica da solução, quanto maior a condutividade elétrica, melhor, entre aspas. Por quê? Porque tem mais nutrientes. Só que toda planta, ela tem um limite de condutividade elétrica e também de pH. A gente vai ver mais na frente. Por que isso? Porque algumas plantas, dependendo desse limite desse pH que a gente chama lá, que é o potencial hidrogeniônico, né, dependendo desse limite desse pH, essa planta ela não consegue absorver um ou outro nutriente. Então, essa solução nutritiva ali, ela sempre vai utilizar do pH para fazer essas medições dessa quantidade de nutrientes que estão presentes ali, e, enfim. Por exemplo, para batata, melancia e chá, o pH ideal na solução nutritiva é de 5, 5,5, tá? Agora, se eu estou trabalhando, por exemplo, com cebola e quiabo, o pH ideal é de 6, 6,5. Então, eu tenho que adaptar o pH ideal para aquela cultura que eu estou trabalhando naquela solução nutritiva. Entenderam? Professor, Oi. mas se aumentar, o que acontece? Tipo, pH aumentar, não A dá certo a planta não produção. consegue absorver. Ou aumentar ou abaixar, o pH, pessoal, a faixa de pH ideal, vamos dizer assim, é próximo de 6 a 7. É entre 6 e 7. Só que existem algumas plantas que elas preferem desenvolver, elas se desenvolvem melhor em pHs que a gente chama de mais ácidos. O que é um pH mais ácido? Um pH alto ou um pH baixo? É um pH baixo, tá? Um pH abaixo de 5,5, ele é chamado de ácido. Vou colocar aqui, ó, para vocês. pH abaixo de 5,5, ele é ácido. Um pH que ele é acima de 7, ele é considerado básico. E mais de 7, considerado o quê? Acima de 7. Acima de 7, Ah, tá. e Então, mais de acima ele é 7, ele é básico. chamado de... Ele é básico. E abaixo de 5,5, ele é chamado de ácido. Entre 5,5 a 7, ele é chamado de neutro. Entendido? Entendi. Deixa eu colocar aqui também para você. O pH 5,5 a 7,
Ele é neutro. Neutro, tá bom? Então, essa é a faixa de pH ideal aí, que geralmente a maioria das culturas elas preferem. Entretanto, algumas culturas, por exemplo, a batata, a melancia, algumas plantas, alguns chás, eles preferem um pH mais ácido, preferem um pH mais básico, tá? E aí a gente tem que adaptar essa solução nutritiva de acordo com o desenvolvimento daquela cultura. Então, tem essas questões. Entendido? Outro fator que eu tenho que cuidar é da minha condutividade elétrica. Quanto maior a minha condutividade elétrica, teoricamente, quanto maior a minha condutividade elétrica, maior a quantidade de nutrientes. Entendido até então? Vou falar pausado só para vocês entenderem isso. Quanto maior a minha condutividade elétrica, maior é a quantidade de nutrientes dentro da minha solução nutritiva. O problema é que, quanto maior a condutividade elétrica, menor é o pH. O pH ele está mais ácido. Aí eu tenho que ter a condutividade elétrica de acordo com o pH e de acordo com a necessidade da cultura. Entenderam? Sim. Show de bola. Bem, Como assim, outro, professor? vamos para frente então. Como? Não entendi. Não sei, tudo bem. Show de bola, então, vamos lá. Eu perguntei como assim. Ah, eu entendi você falando em sim. Como assim é o quê? Repete, continua, por favor. Como assim a produtividade que você tinha acabado de falar do pH? Ai, gente, produtividade. Eu esqueci a palavra. Ó, quanto maior é o pH, perdão, vamos lá. Vamos voltar ao slide anterior. Quanto mais alto o pH, ele é mais básico, né? Então, quanto mais baixo o pH, ele é ácido. Entendido isso aqui? Todo mundo? E a Sim. faixa neutra de pH, chamado de neutro, é de 5,5 a 7. Tá. A condutividade elétrica é mais ou menos o inverso. A condutividade elétrica quer dizer que quando a condutividade elétrica, teoricamente, ela está alta, é porque tem nutriente na solução. Entendido isso? Sim. Tá. Se tem nutriente, essa condutividade elétrica ela vai ser alta. Entretanto, quando tem muito nutriente, geralmente a solução ela fica um pouco ácida. Então, o pH ele vai estar abaixo ou próximo a 5,5. Então, eu preciso controlar isso para que eu trabalhe num pH ideal. Entendido? Para que eu tenha Tá, uma agora eu entendi. produtividade alta, eu preciso de um pH médio, mais próximo do neutro. Eu não posso ter ele muito ácido, porque senão algumas plantas, como vocês podem ver aqui, ó, a grande maioria das plantas, né, que a gente está mostrando aqui, elas não respondem, elas não conseguem absorver os nutrientes se o pH estiver muito ácido. Então, eu preciso adicionar água, se por exemplo, se a condutividade elétrica estiver muito alta, e logicamente o pH ácido, eu preciso adicionar água dentro da minha solução. Para quê? Para diluir a minha solução, né? Eu preciso colocar mais água dentro da minha solução, porque aí eu diluo essa solução, e aí esse pH ele dá uma elevada e a condutividade elétrica dá uma baixadinha. Entendido? Entendi agora. Bom, vamos lá. Alguns cuidados que eu preciso ter
dentro do meu cultivo hidropônico, galera. A hidroponia é muito simples, mas o que eu preciso ter cuidado quando eu falo de hidroponia? Bem, eu preciso ter cuidado para evitar essa barriguinha aí que é formada, né, dentro do meu, entre os meus cavaletes. Esperem só um minuto, rapidinho. Opa, o jeito vem demais, demais. Dando continuidade aí, galera. Deixa eu estar com o microfone ligado. Dando continuidade aí, tá? Eu preciso, esses cavaletes, deixa eu voltar aqui na imagem. Esses cavaletes aqui, ó, que essas bancadas, elas ficam sobre esses cavaletes, né? Aqui são os cavaletes que eu tô falando, ó. Tá vendo? Esses cavaletes, eles precisam do espaçamento ideal. Ah, qual o espaçamento ideal, professor? Depende muito do material que você está utilizando, né? Por que, professor, que ele tem que estar no espaçamento ideal? Para não ocorrer isso aqui, ó. Essas barrigas que são formadas entre um cavalete, se eles estiverem muito longos, muito distantes um do outro, né? Então, para evitar isso, por que isso é ruim, professor? Por que isso é ruim? Porque essa solução pode ficar acumulada aqui, ó. Teoricamente, essas barriguinhas que formam aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que tá feio. Essas barriguinhas que formam aí pode acumular solução nutritiva. Acumulando solução nutritiva por aqui, ó. Acumulando solução nutritiva aqui, essas plantas aqui elas vão acabar morrendo, né? Essa solução nutritiva, quando acumula aqui nesses locais, ela esquenta. E quando a solução nutritiva ela fica quente, a planta também não consegue absorver. Então, vocês têm que espaçar com cavaletes ideais, de maneira ideal, para que essa água ou essa solução nutritiva, ela percorra ali, né? E sempre mantendo de 3 até 12 graus ali, né? Que é essa inclinação, tá bom? Beleza? Bem, Beleza. quando a gente trabalha com essas bancadas, geralmente, elas podem trabalhar, aqui está de 1 metro a 1,80 m, ou 1,5 m, mas geralmente a galera tem trabalhado com 80 centímetros a 1,30 m, tá? De 80 centímetros a 1,30 m. Mas, enfim, cada um pode trabalhar de acordo. Se eu estou trabalhando com a pessoa baixinha, eu vou ficar botando uma bancada alta? Não. Mas geralmente se trabalha aí com a altura de uma mesa, que dá em torno de 80, 90 centímetros. Tá? Para as hortaliças tutoradas, como por exemplo o tomate aqui, a gente coloca essas plantas numa altura aí de 0,5 m para facilitar aí o manuseio dessas, por exemplo, alface, do tomate que vai crescendo, né? Então eu posso trabalhar com 50 centímetros. A largura, geralmente, a gente indica uma largura de 2 metros abaixo, né? Geralmente de 2 metros a 1,5 m. O que é isso? Por que isso, essa largura de 2 metros a 1,5 m?
Porque geralmente a gente tem em torno de 1 metro de envergadura de mão. Aí a gente, na hora que a pessoa estiver aqui, deixa eu ver, a Mariana Cavalheiro, a Mariana, ela estiver aqui, né? A Mariana, na hora de colocar o braço aqui, ela não consegue chegar até essas bancadas do meio. Deixa eu ver a Mariana, deixa eu ver a foto da Mariana. Mariana é loura. Peraí, estou fazendo besteira. Opa. Aqui a Mariana. Mariana está trabalhando na hidroponia dela. Ela não consegue estender, esticar e trabalhar nessas bancadas aqui centrais, né? Então, por isso que a gente recomenda trabalhar com em torno de 2 metros, porque ela vai conseguir trabalhar nessas linhas centrais e quando ela vier para cá, para o outro lado, ela também consegue trabalhar nessas linhas centrais aqui, sem problema. Bancadas muito estreitas vai reduzir o aproveitamento da área, porque entre bancadas a gente tem que colocar no mínimo de 50 a 80 centímetros entre uma bancada e outra, né? Então, se eu ficar colocando várias e várias e várias bancadas, isso aí dificulta meu serviço. E dificulta o serviço não, perdão, vai reduzir aí esse aproveitamento dessa área e aumentar a quantidade de materiais que eu vou precisar. Tranquilo? Ariana? Já pode trabalhar com hidroponia? Mariana não está aí. Bem, o comprimento, ele vai ser de 10 a 30 metros, ideal, tá? Porque os comprimentos são de 10 até 30 metros. Espaçamento muito pequenos também tem problemas de dificuldade, vamos dizer assim, de manejo, de desenvolvimento ali dentro da minha área, tá? Espaçamentos muito grandes... Professor, licença, a Mariana está na aula, que o microfone dela estragou. Ah, tá. Beleza. E outra coisa, ela não é loira. Não, a foto dela tá loura lá, ó. Ah, não é não. Apareceu. Eu que errei. Voltando, então. Bem, quando a gente trabalha com comprimentos muito grandes, nós temos um grande problema. O que é? Quando eu faço a injeção dessa solução nutritiva aqui, nessas primeiras plantas, elas começam absorvendo. Até chegar nessas últimas plantas aqui, né? Até chegar na minha alfacezinha bonita lá, na última alfacezinha bonita, a quantidade desses nutrientes aqui que foram absorvidos, ele já vai ser menor dentro dessa solução. Então, é necessário menos que 30 metros para que essa solução ela passe por todo o sistema com quantidade suficiente para ser absorvido. Além disso, essa solução ela não pode aquecer, né? Porque se ela aquecer, então a solução ela está passando num cano ali. Se o cano for muito grande, o tempo que ela está circulando aqui, ela vai aquecer e a planta ela não vai conseguir absorver, tá? Principalmente essas últimas plantas do final da bancada. Aqui, outra foto também, tá? Mais algumas fotos em relação à disposição, geralmente é trabalhado em paralelo, né? Pode colocar ela em piramidal, pode trabalhar ela piramidal, pode colocar ela sobreposta, um sobre as outras, né? Como vocês podem ver na imagem, e é basicamente isso aí dentro do tema hidroponia. Alguma dúvida? Não, eu não. Bem, nenhuma dúvida? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Vou encerrar a apresentação, interromper a gravação aqui e agora vamos conversar sobre o trabalho.